Agora sim. Então, vamos lá. Pessoal, muito boa noite. Esperamos, desculpa um pequeno atraso aí, mas vamos lá. Sejam bem-vindos aí a mais uma edição, acho que é a primeira desse ano de 2021 aqui do nosso IETEC Talks, tá certo? Eu sou o Ivo Michalik, coordenador de cursos na área de gerenciamento de projetos e professor, né, no IETEC desde 2005 e sócio-diretor da M2 Consultoria e Coaching. E o nosso convidado hoje, né, é o meu amigo Henrique César Rodrigues de Alvarenga, graduado em Engenharia Civil, na Escola de Engenharia da UFMG, 95, pós-graduado em Gestão de Projetos pelo IETEC, 2006-2007, certificado PMP pelo PMI, tem uma carreira desenvolvida com a participação em diversos projetos, desde a estudo de viabilidade até encerramento, né, nas áreas de mineração, siderurgia, petroquímica, energia, rodovias, ferrovias, saneamento, aeroportos, escolas, arenas multiuso e unidades prisionais, sendo esses são os mais representativos. Ele está desde 2000 na Reta Engenharia e a partir de 2018 é sócio da empresa a partir de janeiro de 2018 e atualmente ele é superintendente de implantação de projetos. E o Henrique vai falar com a gente hoje aqui sobre a questão da transformação digital e gestão de projetos, desafios para o mercado de engenharia. Então, seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Ivo. Boa noite a todos os participantes. Agradeço mais uma vez o convite, né, do Ivo, do IETEC, a receptividade. E vamos aproveitar esse momento aqui, né, onde a proposta aí dentro do tema, transformação digital e gestão de projetos, desafios para o mercado de engenharia, é que a gente possa, através de dados, de informações e de vivência nossa, tanto minha quanto da empresa, né, da Reta Engenharia, a gente poder fazer uma reflexão, né, sobre a transformação digital, o impacto dela na gestão de projetos, o que traz de benefícios, cuidados. Então, para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, que é mais um roteiro, o assunto é muito extenso, então vamos tentar aqui seguir o roteiro para que a gente seja bem objetivo e assertivo. Ivo, você pode me falar se você está enxergando? Sim, sim. Bom, pessoal, não se preocupem se em alguns momentos a letra estiver pequena, a intenção realmente é mais que eu tenha um roteiro aqui para conversar com vocês, para fazer esse bate-papo. Então, vamos lá. Queria primeiro aqui plagiar o Ivo e fazer uma apresentação um pouco pessoal minha, né? Ele já me apresentou aí profissionalmente, mas eu aprendi com ele a humanizar um pouco esses momentos. Então, vou tentar resumir aí os meus 47, quase 48 anos de vida em um minuto. Nasci em 1973, 17 de fevereiro, cidade chamada Campos Altos, bem próxima aí a Bom Despacho, né, que vizinho do Ivo, fica no Triângulo Mineiro, seria o Portal do Triângulo se tivesse emancipado, né, o Triângulo Mineiro de Minas Gerais. Em 1987, eu vim para Belo Horizonte, vim estudar em Belo Horizonte, fazer o ensino médio. Estudei no Colégio Municipal Marconi, que na época, junto com o Estadual Central e Maco, eram colégios ainda bem conceituados da nossa rede pública. Então, tive a oportunidade de fazer o meu ensino médio em escola pública. Agora eu vou dar um salto, né? Isso aqui é uma transformação também, mas eu vou dar uma transformada maior em 31 anos. Eu sou casado há 18 anos, né? 2 filhos, o Guilherme e o Diogo, minha esposa Karine, aí na foto. O Guilherme hoje está com 15 anos, o Diogo com 12. E sou um privilegiado, né, por ter a família, por tê-los comigo. Da mesma forma,
que sou o filho mais velho de uma família de 3 filhos. Sou eu, uma irmã e um irmão. Então, isso para mim é base. Eu quis fazer questão de colocar aqui porque é a base, para mim, de tudo, é minha família. E, para dar mais uma relaxada, incorporamos mais esse rapaz aí, que é o popstar da família agora em 2021, e não podia ser diferente, como popstar, o nome dele é Ringo. Então é isso, tá? Como pessoa, minha base é minha família. E o Henrique da Reta Engenharia, né? O Henrique com a Reta Engenharia, antes de falar da própria Reta Engenharia, que é uma oportunidade também que está sendo dada pelo IETEC, pelo Ivo, de maneira bem breve. Eu entrei na Reta em 2000. No período de 2003 a 2005, eu me afastei, tive uma oportunidade que, na época, pessoalmente pesou, mas a ligação era tão forte que, mesmo nesse período de 2003 e 2005, eu ainda mantive contato, fizemos alguns trabalhos em conjunto, mas em 2005, depois de 2 anos no setor público como engenheiro concursado da Caixa Econômica Federal, eu tomei a decisão de retornar para a Reta Engenharia. Foi uma decisão conjunta, né? Então, isso foi um marco para mim, até porque em 2005 nasceu o Guilherme, meu primeiro filho, e eu voltei para a Reta Engenharia, que é a minha casa até hoje, e como o próprio Ivo disse aí na minha apresentação, a partir de 2018, já como superintendente de implantação de projetos, eu me tornei sócio da empresa, junto com outros colegas. Com relação à empresa, o que eu queria pontuar para vocês aqui? Primeira coisa, vocês devem estar vendo aí nos slides, Reta Engenharia, 25 anos. Nós fechamos o ciclo de 25 anos agora, no final de janeiro, a empresa já fez 26 anos, a gente ainda vai continuar dando alguns insights aí sobre a empresa, sobre esses 25, agora 26 anos, por isso que a logomarca comemorativa está aí ainda. Estamos passando, né, por um momento muito importante que vem desde o ano passado e culminou com a mudança efetiva agora no dia 1º de janeiro desse ano, que um dos nossos sócios fundadores, o que vinha sendo o diretor executivo, o CEO da empresa desde lá de 1995, o Ilso Oliveira, ele passou para o cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa e assumiu o Marcos Cassim como CEO da empresa, também um profissional que está na empresa há quase 20 anos. Então, é um novo momento, é um desafio, né? Continuar a perenizar a empresa e tomara que por muito tempo, né? Por mais 25, 30 anos. E, resumindo, né? Aquelas pessoas que talvez não conheçam a Reta, no slide anterior aí está o nosso site, www.retaengenharia.com.br, mas, em resumo, todas as operações, todas as decisões, todas as ações da empresa, elas são conduzidas através desse mapa estratégico, onde nós temos aí nosso posicionamento estratégico, nossa missão, nossa visão, propósito, né? Dentro dessas dimensões de sustentabilidade, mercado e clientes, processo e tecnologias e competências e pessoas, nós temos essas ações, vamos colocar dessa maneira, né? E que tem, cada uma delas, valor para o sócio, no caso da sustentabilidade, e também para a sociedade, valor para o cliente, e culmina também valor para o profissional. Então, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas eu gostaria que vocês entendessem a empresa dessa forma. Existe uma filosofia de trabalho, de comportamento, que não foi desenhada hoje, foi desenhada lá atrás, na fundação da empresa, e a gente pauta as nossas ações todas ao longo desses 26 anos e continuará pautando com base em tudo isso, né? E, além de tudo, né, a gente também fala dos nossos preceitos, estamos alinhados com as nossas políticas, com os nossos princípios. A empresa tem 10 princípios que foram escritos
há 25 anos atrás. Então, isso é muito importante para a gente. A questão técnica, o desenvolvimento técnico, a capacitação, é tudo muito importante, mas essa postura, a forma de conduzir tudo isso para a empresa é muito importante. E isso é um dos fatores que foi decisivo quando eu voltei para a empresa em 2005. Então, essa é a Reta Engenharia. E vamos falar agora da proposta, né? Transformação digital e gestão de projetos, os desafios da engenharia. De uma maneira geral, eu procurei estudar um pouquinho mais, trazer informações para vocês, né? Porque é um assunto tão forte, e tanto falado hoje, e a gente tem que tomar o cuidado para trazer informação para que a gente possa discutir. De uma maneira geral, global, mais abrangente, vocês podem perceber aí no slide que no canto esquerdo tem aí o www.transformaçãodigital.com. Como eu trouxe para cá algumas informações apenas, vale a pena. Quem tem a curiosidade, quem quer entender como que outras pessoas pensam, esse site trabalhou em cima de pesquisas, de conversas com grandes executivos, para tentar desenhar, né, a questão da transformação digital, tentar conceituar. E eles começam falando em mudança de regras, né? O que é? Mudança de regras, o encontro com o diferente, a velocidade, que é muito importante. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver mais na frente, essa questão da transformação digital ela já existe há bastante tempo. O que acontece é que a curva está subindo, está acelerando, né? As coisas estão mudando com maior velocidade. E, até um determinado momento, isso pode parecer ficção, mas não é ficção, não, só parece. Há algum tempo atrás, não me lembro se ainda na década de 90, eu assisti um filme chamado Inimigo do Estado, com o Gene Hackman e o Will Smith, e lá naquele momento eu achava que era ficção, mas não demorou muito para eu entender e imaginar que realmente a gente estava caminhando para uma realidade muito forte a respeito dessa questão de transformação digital, inovação e por aí vai, né? Inteligência artificial, chegando hoje até a internet das coisas, né? Que é muito falada também. Bom, eles abordam lá nesse site, nesse estudo, os vários aspectos da transformação digital. São quase que capítulos. Eles falam lá, adapte-se ou morra. Eles falam das eras digitais, da pirâmide digital, de desbloquear o potencial humano através de processos digitais. Falam que quantos mais dados, mais insights. Quais são os facilitadores para a transformação digital na visão deles, com base nas pesquisas? A questão da maturidade digital, né? Não é no instalar de dedos que se atinge a maturidade digital. Números da transformação digital global, com base em pesquisas, onde o Brasil se encaixa, quem já acordou para essa transformação, quais as práticas, falam um pouco da quarta revolução industrial e terminam falando, né, seja o profissional que o mercado precisa. Então, daqui para frente, eu vou trazer algumas informações com um pouco mais de detalhes da transformação digital na visão desse estudo, para depois a gente fazer um link com a transformação digital no Brasil. Lá eles, com base nessa informação da Sirius Decisions, eles informam que 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. Ou seja, a nossa estratégia digital passa a ser mais importante do que nunca nessa condição. Lembrando que esse estudo é um estudo que foi finalizado em 2017. Então, com base aí no CA6 Survey, até 2020, a experiência do cliente, a expectativa deles, né, é que a experiência do cliente superaria o preço e o produto como diferenciador-chave da marca. Foco no cliente, né? 86% dos compradores pagarão mais para terem uma melhor experiência. Uma reflexão importante, né? E é verdade, talvez os percentuais não sejam esses. Se a gente vier para o ramo da engenharia,
e aí incorporando um pouco a área de construção industrial, infraestrutura, que é onde a reta engenharia e, por consequência, eu atuo, talvez mude um pouco esse percentual. Mas essa questão, né, de atender o cliente, a experiência do cliente, trazer satisfação para o cliente, superar a expectativa dele, é muito importante. E uma outra questão do IDC, no triênio de 2018-2020, a expectativa é de que os investimentos em transformação digital deveriam somar algo em torno aí de 6,3 trilhões de dólares. A tecnologia, como aliada das empresas, como que eles enxergam, né? Esse foi o desenho. Pensando na empresa tradicional, o digital ele está como uma parte da empresa, né? Já na empresa digital, aquela com mais maturidade digital, né? Não aquela que está iniciando a sua transformação, na visão dessa pesquisa e de todos aqueles que foram convocados para participar e para colocar sua opinião, o digital estaria no centro de tudo, desde o início até atingir a maturidade mais forte na empresa, né? E, além disso, mais uma informação do IDC, em 2017, 70% das empresas listadas na Fortune 500 montaram times dedicados à transformação digital. E isso foi uma lição aprendida da nossa empresa ao longo desses 2 últimos anos e mais fortemente nesse final de 2020. Hoje nós temos uma empresa, uma equipe, né, que é dedicada ao processo de transformação digital, inovação e por aí vai. Bom, com relação à questão das eras, das transformações, né, transformação digital, a gente tem que tomar cuidado para entender, e a gente vai perceber quando eu trouxer as informações de um artigo, de um estudo que foi feito por brasileiros, que ela não é uma adoção massiva de novas tecnologias, mas ela é uma revolução digital no mundo dos negócios, né? Ela não é descasada, ela tem que estar envolvida. Como nós vimos lá atrás, naquele desenho onde eu coloquei a transformação digital no centro de tudo, ela tem que permear o nosso negócio, né? E aí, fazendo já um casamento aí com gestão de projetos, né? Ferramentas, né? Ativos organizacionais. Então, ela começa como, na minha visão, tá, pessoal? Ela começa como ferramentas, né? A transformação digital, os softwares, processos, metodologias que são utilizadas nesse processo, e começam a permear e se transformar em ativos organizacionais a partir do momento que você incorpora tudo isso nos processos, gerando resultados. E eles descrevem a essência da transformação digital, que consiste basicamente na digitalização, na desmaterialização, na desmonetização, na democratização, ou seja, tem que estar em toda a empresa, né? Tem que estar nos seus parceiros, tem que estar no seu cliente, e a disrupção, que é o momento onde você vai atingir a maturidade ideal da transformação digital. Aqui é uma pincelada, né? Quem não lembra aí dessas eras de transformações, né? 1995, um pouquinho antes disso aí, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com pacote Office, eu era estagiário ainda, né? Então, naquela época, os drivers de tecnologia, né? Computador pessoal, democratização da banda larga, padronização de TI, pesquisa, disruptura digital, o que trouxe isso? Música, fotografia, aluguel de filmes, tem mais coisas, mas aqui está muito focado na questão mais comercial, né? Não é a engenharia propriamente dita. Em 2010, mídias sociais, celular, web 2.0, HTML5, tendo como disruptura digital a mídia impressa, jornais e revistas, TV, viagens, recursos humanos. E em 2016, né, próximo da época dessa pesquisa, a era da transformação digital. Drivers de tecnologia, né? Processo vai só aumentando, processos digitais e automatizados, tecnologia de nuvem, o AI, né? A inteligência artificial, o IoT, Internet das coisas, reconhecimento de voz e por aí vai, né?
E a disruptura digital, banco, saúde, automóvel, varejo, educação, telecomunicação, sempre com engenharia envolvida. Percebam aqui que a parte de construção ela não está muito bem detalhada aqui, mas da mesma forma que em outros momentos, onde a gente se deparou com situações como, por exemplo, o advento do PMI, muitas vezes a gente tinha um paradigma, um obstáculo a ser quebrado. Né? Isso foi criado muito pensando em processos de TI. E a gente sabe, já tem experiência suficiente para saber que não. Né? Hoje, inclusive, a gente tem exemplos já, e vocês vão poder ver aqui, que não é bem assim. Na construção, na engenharia construtiva, né? Construção civil, montagem, isso é perfeitamente possível, a gente está trabalhando nessa era de transformação digital. Temos que tomar cuidado para não ficar para trás. Bom, aqui em termos de facilitadores que eles citam, eu quis trazer só um item aqui para depois a gente fazer a correlação com o trabalho que a gente teve a oportunidade de aplicar. Temos aí a metodologia ágil, né? São métodos que ajudam a construir e entregar produtos de forma incremental, né? Entregar valor para o cliente com mais rapidez e mantendo o trabalho alinhado, né, com as necessidades de negócio, mais propensos a mudanças, mas mudanças que não tragam prejuízo para a evolução do projeto. A metodologia ágil ela te permite isso. Né? E eles identificaram, através de uma pesquisa, que 33% dos usuários eram limitados, 11% era um usuário básico e 56% naquele momento da pesquisa já era usuário avançado de metodologias ágeis. Ainda sobre a questão de facilitador de maturidade digital, olha que informação interessante, 15% naquele momento das organizações globais estavam atrasadas com relação à transformação digital. 32% só acompanhando, né, a marca ali, fazendo alguma coisa que trouxesse, agregasse valor à marca deles, mas sem trabalhar com processos, sem envolver, sem introjectar a transformação digital no cerne, né, no core ali da empresa. E 34% estavam avaliando a transformação digital. Então, o espaço é grande para crescer. Né? E vamos lá, onde que o Brasil se encaixa nisso? De acordo com esse site. O que esperar da transformação digital no Brasil? Aí aquela pergunta bem pessimista, né? Atraso, dificuldades, resistência? Não sei se é tão pessimista assim, né? Mas vamos lá. Pela pesquisa deles, 69% das pequenas e médias empresas brasileiras consideravam naquele momento, usar a tecnologia para otimizar a eficiência do seu negócio. Olha o potencial de transformação digital por país. O Brasil em segundo lugar, ou seja, muito espaço, talvez a própria falta de maturidade, né, a falta de envolvimento e disposição das empresas, você acaba tendo ainda muito espaço para crescer. Né? Primeiro a Índia, depois o Brasil, isso há 3 anos atrás. E uma outra questão, outro ranking interessante na indústria brasileira, né? Telecom em primeiro lugar, maturidade, tecnologia, mídia e entretenimento, indústria, ciência da vida, óleo e gás, automotivo, quer dizer, segue uma sequência aí que era de se imaginar. Né? Bom, de uma certa forma, esse estudo desse site é bem mais abrangente, vale a pena que vocês leiam, né? Com mais calma, que entendam melhor as coisas que são colocadas lá, até para a questão do mindset, ajudar no mindset, né? Na mudança, né? A nossa maneira de pensar em relação à transformação digital, porque isso é muito importante. Quanto mais a gente lê, entender, ter exemplos, é muito importante para contribuir, né, no crescimento da nossa maturidade em transformação digital. E, por fim, eles criaram, em termos de práticas, um roadmap, né, seguindo uma sequência aí, quais são os pontos, né, qual que é o caminho, de uma maneira bem prática aí, para se conseguir ou para se trabalhar a transformação digital. Mindset, avaliar o impacto da transformação digital no desempenho do negócio. Né? Modelo de negócio, o que nós queremos? Queremos melhorar os modelos que nós já temos, queremos novos modelos, ferramentas. Temos que estudar quais ferramentas
podem tornar o nosso negócio mais eficiente ou nos ajudar a criar mais negócio. Não adianta a gente chegar e encher a empresa de tecnologia, de inovação, de novos softwares, de novos processos, metodologias, e o risco de tornar um caos vai ser grande. Processos, redesenhar os processos atuais da empresa em torno de ferramentas digitais. Você escolheu, avaliou aquelas que você entende que serão mais eficazes, né, eficientes e eficazes, vamos colocar, redesenhar nossos processos em torno dessas ferramentas. Lembrando aí mais uma vez, né, processos, ferramentas, gestão de projetos, né, entradas, saídas, a ferramenta no centro disso tudo. Pessoas, adequar as práticas que devem ser adotadas para sustentar essa mudança de mindset. Temos que falar de treinamento, temos que falar de envolvimento, engajamento, comprometimento, trazer tudo isso, né? O core das empresas, né, são as pessoas. Então, não adianta nada a gente comprar software, comprar equipamento e não trabalhar as pessoas, não escutar as pessoas, não capacitar, não motivar. Parte digital, né, digitalizar o seu atual produto ou serviço e partir para outros produtos, outros serviços que a digitalização, essa transformação possam trazer para o seu negócio. E a questão da expansão, que está aí embaixo. Acabei de falar, né, usar o digital para explorar novos mercados e modelos de negócio. Então, disso aqui, gente, uma coisa importante, uma reflexão importante que eu queria deixar para vocês. Não é um atropelo, né? Tem que ser um processo bem estruturado. E formas de fazer isso, temos muitas, empresas, pessoas capacitadas para nos apoiarem, temos muitas, né? Então, tudo muito bem estruturado. Questão de desempenho, né? Podemos utilizar também para promover o desempenho comercial da marca através de conteúdo online. Um exemplo para vocês, depois que a Reta, nossa área comercial, nossos profissionais da área comercial começaram a usar o LinkedIn fazendo uma campanha comemorativa do Reta Engenharia 25 anos, com alguns projetos, né, divulgando alguns projetos dos quais a gente participou, em 6 meses, e aí comparando a Reta com a Reta mesmo. Nós saímos de aproximadamente 2.000 seguidores, né, para 6.500. Então, comparando a Reta com ela mesma, nós praticamente triplicamos e mais um pouco. Parceria, usar o digital para repensar relacionamentos com parceiros estratégicos. Nas experiências que nós já tivemos, basicamente no ano passado e continuamos tendo agora, parceria ela é fundamental. Nós temos tido casos onde empresas que teoricamente seriam nossos concorrentes se tornaram nossos parceiros para desenvolver, para melhorar, né, para fazer os projetos, para atendimento ao cliente, gerar valor ao nosso trabalho e resultado, né, e satisfação para os nossos clientes. Isso foi uma coisa muito interessante. E a questão da fidelização, a partir do momento que você consegue desenvolver tudo isso, né, você tem que ter como foco o cliente, né, e fazer com que os clientes sintam-se donos da marca como você. É uma forma, talvez, um pouco lúdica de falar, mas o cliente, quando escutar falar sobre determinado assunto, opa, a Reta Engenharia, eu posso contar com ela nesse desafio. Então, esse roadmap é por aí. Bom, e a transformação digital? Perspectiva brasileira, a busca da maturidade digital, do crescimento, né, da evolução da maturidade digital. Ao final, aí eu vou dar o crédito, isso aqui são informações que eu tirei de um artigo, mas nesse outro artigo, já mais abrasileirado, vamos colocar dessa maneira, a transformação digital com uma visão ampla, ela passa pelo emprego de novas tecnologias, por modificar, tendo como finalidade modificar ou criar novos modelos de negócio. Nós já falamos isso. Então, isso aqui é para fechar, né, para reforçar aquilo que já foi falado. E, além disso, depois de modificar ou criar novos modelos de negócio, redefinir produtos, processos, relacionamento com fornecedores e transformar a experiência dos clientes.
é necessário, né, já falei isso, é necessário passar por um processo de amadurecimento digital. Ele é gradual, tem que ser desdobrado para toda a organização. Não adianta a gente ter uma equipe, como nós temos na Reta, né, e sei que outras empresas também têm, que cuide dessa gestão da transformação digital e que ela seja ali enclausurada. Não. Uma das missões dessa equipe é permear, é desdobrar todo esse processo de transformação na empresa. A gente acredita nisso, por isso que nós criamos, e nós tivemos exemplo de que isso era importante. Além disso, eles tratam nesse artigo, os autores, das dimensões da maturidade digital, estratégia digital, tecnologias, capacidade analítica, relacionamento com clientes, relacionamento em redes, né, parceiros, fornecedores, uma estrutura organizacional pensada de acordo com os processos digitais, né, que você vai estabelecendo, cultura e pessoas, né, temos que trabalhar, temos que treinar, temos que trazer as pessoas, temos que transformar a empresa culturalmente, e aqui é uma questão muito importante, do meu ponto de vista, no Brasil e na nossa área, né, de construção, a questão da transformação cultural, a tal história de abrasileirar as coisas, nacionalizar, a gente tem muita dificuldade. Então, nós temos que entender isso, sim, como um obstáculo, mas que tem que ser superado. Temos que ser resilientes, temos que ser incansáveis nesse sentido. Tem a dimensão de riscos e investimentos. Não podemos pensar na transformação digital e nos custos que a gente vai ter como custo, um custo puro, não, é investimento. Temos que avaliar os riscos, e saber o que esse investimento pode trazer de retorno. Aspectos legais e éticos, isso é muito importante. Sempre é muito importante quando você traz qualquer coisa nova. Temos aí a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, então é uma coisa muito importante, faz parte do processo digital também. E novos modelos de negócios digitais. Eu não vou focar nesse detalhamento, não. Depois vocês vão ter esse vídeo gravado. É uma coisa importante que vocês leiam, para cada estratégia dessa, o que esse artigo pensa. Mas vocês vão perceber que é uma confirmação dos autores com relação àquilo que a gente já teve a oportunidade de passar no momento anterior, quando eu estava falando daquele outro estudo. A perspectiva brasileira, então, a Fundação Dom Cabral fez um estudo, o Núcleo de Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral fez um estudo com empresas e eles chegaram, eu extraí essas 5 conclusões aí desse estudo deles. 67%, isso é recente, tá? Isso é do ano passado. 67% das empresas não possuem estratégia digital. Isso é relevante, né? A estrutura e a cultura da empresa, os investimentos e treinamento de pessoal são destaques na visão das pessoas. Um minutinho, pessoal, tomar uma água aqui. A estrutura e a cultura da empresa, os investimentos, treinamento de pessoal, são destaques muito importantes. Então, vem confirmando aquilo que a gente foi comentando ao longo da apresentação. Estágios iniciais tem um problema de visão. Quando as empresas estão numa fase de maturidade ainda bem incipiente, se preocupam com foco na redução de custos e voltado para dentro da organização. Isso quando não está voltado só para a área de transformação digital e inovação. E questão dos obstáculos. Quais são os obstáculos que esses empresários, que essas empresas enxergaram? Cultura organizacional, isso é advindo da pesquisa, ou seja, a necessidade de transformar a cultura da empresa, falta de recursos, e aí se você pensar como custo, o que você vai ter que despender para fazer a transformação digital, aí que você vai falar que não tem recurso mesmo, se não avaliar riscos, se não avaliar retorno. Outra questão é o melhor entendimento dos aspectos regulatórios,
e uma maior compreensão do tema. Então, eles perceberam isso no ano passado, com essa pesquisa, que faltava muita compreensão do tema. Haja visto os 67% das empresas não possuírem estratégia digital. E uma coisa importante, a integração, né? Trabalho em equipe, treinamento dos colaboradores e os padrões tecnológicos. Então, isso na visão das empresas que pesquisaram é muito importante, né? Então, trabalho em equipe, treinamento dos colaboradores, estamos falando aqui do capítulo lá de recursos humanos do PMI, né? Do PMBOK. E, por fim, vamos lá, eles concluem o seguinte: vale destacar a preocupação em não avaliar a transformação digital como um simples resultado. Ela tem que ser avaliada a partir da maturidade dos processos organizacionais em que está estabelecida, né? Então, a métrica não são só os resultados. A partir do momento que você tem que redesenhar os seus processos durante a transformação digital, a maturidade desses processos, a maturidade do uso de tecnologias nos processos e também, lógico, os resultados, ela vai ser a melhor forma de a gente avaliar o crescimento dessa maturidade, né? E o recado, né? Apesar de lá em cima, no início lá, tá aquela informação adapte-se ou morra, não é bem assim, né? Tem um processo, nenhuma organização se torna digitalmente madura da noite para o dia. E aí, falando da nossa experiência, é o que nós estamos vivendo, né? Nos últimos 2 anos, aí, a gente tomou uma série de ações, planejamos e estamos percebendo nitidamente o aumento da maturidade, né, dentro da nossa empresa. Então, isso aí é fato, né? Eu quis registrar dessa forma porque é a experiência que nós estamos vivendo, eu particularmente estou vivendo e a empresa como um todo está vivendo, né? Esse material, esses últimos 5 slides que eu falei para vocês que tem a ver com a Fundação Dom Cabral, essas informações foram tiradas de um artigo, né, Transformação Digital, Perspectiva Brasileira e Busca da Maturidade Digital. Foi escrito aí pelo Hugo Ferreira, professor Hugo Ferreira Braga Tadeu, pelo professor André Luiz de Castro Moura Duarte e pelo César Taurion. Todos eles têm aí o mini currículo deles, né, e vocês vão ter a oportunidade, se quiserem, depois desse artigo. Interessante também. É uma forma de abordar muito direta, muito objetiva. Vale a pena ler como um todo. Bom, transformação digital e a gestão de projetos. Não sei se vocês perceberam, eu fiz questão de alguns momentos citando, olha, a gestão de projetos aí, né? Então, de uma forma bem simples e direta, pessoal, eu não consigo enxergar a questão da transformação digital e a gestão de projetos de uma forma diferente dessa aí. A gente percebendo aí o processo, né, o grupo de processo de integração, abrangendo escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, aquisições, risco. E, a partir do momento que a gente fala de introjetar a transformação digital, de fazê-la amadurecer dentro dos processos da empresa, na implantação de projetos não vai ser diferente. A transformação digital, quando você chegar num nível de maturidade ideal, né, não vou dizer perfeito, mas ideal, ela tem que permear, ela tem que ser facilitadora, ela tem que ser ferramenta, ela tem que passar a ser ativa organizacional da empresa, ela tem que passar a ser entrada, né, e através de ferramentas gerar as saídas. Eu enxergo dessa forma, a transformação digital, com todas as metodologias que existem de planejamento, as ferramentas que existem, e aí vocês vão ver no exemplo que eu vou passar para vocês, eu não enxergo de outra forma. A transformação digital veio para facilitar, para revolucionar e facilitar. Agora, fica aqui uma preocupação, né? É a maturidade que nós atingimos até hoje, mesmo com tanto tempo falando em gestão de projetos, né? PMI, metodologia FEL,
fica a minha preocupação com relação à transformação cultural. Ela tem que vir junto. A gente ainda percebe, em grande parte do ambiente que a gente vive, uma transformação cultural que não aconteceu nem na questão da implantação de projetos de uma maneira estruturada. Então, se você não está estruturado do ponto de vista de gestão de projetos, tem que tomar muito cuidado com a questão da transformação digital, porque senão você vai estar simplesmente agregando inovações, ferramentas, softwares aos seus processos, né, de uma forma bem rasa, bem incipiente, e não vai atingir os objetivos que essa transformação, que é premente, que está batendo na nossa porta, ela precisa acontecer. Então, vamos tomar muito cuidado, vamos refletir sobre isso, cada empresa, como que a minha empresa se transformou culturalmente ao longo desse processo de gestão de projetos, de amadurecimento. Hoje nós temos pesquisa aí de maturidade das empresas em gerenciamento de projetos. Temos que quebrar paradigmas, superar obstáculos o tempo inteiro, né? Temos que nos adaptar. Modelos de contratação, né? Quando a gente fala de aquisições, imagina o seguinte, uma empresa de consultoria, trabalhar a questão de transformação digital, desenvolver engenharia, né? A fase de desenvolvimento de engenharia com transformação digital, e na hora da execução, se eu não tenho empresas preparadas para dar continuidade, às vezes um recurso complicado, né? Uma situação complicada, a perda de continuidade nesse processo. Temos que investir, não tem jeito, temos que trabalhar a gestão compartilhada, e eu espero em algum momento ter a oportunidade de compartilhar com vocês, né, fazendo trocadilho aí, sobre esse assunto. Tem um trabalho que foi desenvolvido pela CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, sobre esse projeto de gestão compartilhada, né? Uma cartilha com 11 capítulos, 3 profissionais da reta, né, colegas nossos tiveram a oportunidade de contribuir com 3 capítulos. Foco no objeto, né, final. Qual que é o objetivo final? É óbvio que cada um tem os seus objetivos, mas se a gente perder o foco, né, vai ficar complicado. Então, a gestão compartilhada, esse conceito, a leitura sobre isso vale a pena, ela pode ajudar muito. E uma coisa muito importante também, não adianta a gente ser expert em gestão de projetos, ser expert em transformação digital, trazer inovação para a empresa e não valorizarmos a engenharia. Nós não podemos esquecer, na nossa área principalmente, eu quero dar essa ênfase, vamos nos esforçar, vamos dar as mãos aí para valorizar a engenharia, desde a fase do desenvolvimento dela até a entrega, até o encerramento, até o comissionamento de um projeto, até a fase de ramp-up, porque a gente percebe no dia a dia uma desvalorização da engenharia. Então, essa é uma outra bandeira da CEBIC também, e que está sendo compartilhada por várias outras entidades, né, que estão assumindo essa bandeira juntos aí. A questão da valorização da engenharia. Vamos ser gestores, vamos nos transformar digitalmente, mas agregando isso de forma a valorizar a engenharia pura, vamos colocar dessa forma, né? E aqui, de uma maneira bem rápida, para a gente ter mais tempo aí para conversar, né, as perguntas, as experiências de cada um aí que estão participando. Tem um projeto 1 aqui, vocês me perdoem por não dar nome ao projeto, mas vamos seguir dessa forma, né? As cláusulas de confidencialidade, a gente tem que tomar cuidado, apesar de ser um projeto já de conhecimento público, mas eu preferi trabalhar dessa forma, é uma visão nossa da empresa, então temos que tomar esse cuidado. O que eu quero mostrar para vocês aqui nesse projeto 1? É o que a gente conseguiu no final do ano passado, no final não, a partir de julho, trabalhar do ponto de vista de inovação e de transformação digital na empresa. Vou falar aqui de modelagem BIM, não é uma aula, né? É só trazer para vocês os comprovantes, né,
de que a gente passou por esse processo depois de bater a cabeça aqui e acolá, e, para nossa felicidade, a gente conseguiu ter esse primeiro trabalho piloto, que trabalhou com modelagem BIM, trabalhou com planejamento em 4D, tomando como base, como apoio aí, o AWP, né, que é o Advanced Working Package. Então, vamos lá. Esse projeto é um projeto de uma escola, aproximadamente 7.000 metros quadrados de área construída, e aí vocês podem ver o timeline, né? Quando a gente pega a barra aqui do BIM na reta, em julho de 2020, nós tomamos a decisão para criar, né, para desenvolver esse projeto piloto. Teve uma reunião de aprovação, e vamos prestar atenção aqui que tem gestão de projetos nisso, né? Reunião de aprovação interna, em 14 de julho. Ainda na barra da reta, em julho de 2020, fizemos um estudo de viabilidade, contratação que se desdobrou na contratação de custo de capacitação, contratação de um BIM Manager, atualização dos equipamentos, aquisição de softwares, quer dizer, já falamos sobre isso lá atrás. Ainda em julho de 2020, formamos uma equipe para que essa equipe pudesse ser treinada. Utilizamos aí o Revit, Navisworks, né, que são softwares facilitadores desse processo. E essa equipe nossa era formada por pessoas de engenharia, né, de fase de desenvolvimento, por pessoas de planejamento, falando em 4D, a dimensão 4D, e pessoas de orçamento, falando aí do 5D também. Em agosto, nós trabalhamos o desenvolvimento dos documentos de padronização BIM reta, para aqueles que conhecem aí o BIM, né, que é o desenvolvimento do BIM Mandate. E voltando um pouquinho, já trabalhando junto com o cliente, em julho de 2020, nós iniciamos a modelagem arquitetônica, foi a própria equipe da Reta Engenharia envolvida nesse projeto. Em agosto, nós trabalhamos tanto a modelagem das disciplinas de instalações, quanto desenvolvemos os documentos de engenharia e controle do projeto em BIM. Em setembro, foi incrementado aqui o planejamento, através da metodologia AWP, e aqui nós contamos com um parceiro, né? Eu comentei com vocês que em alguns momentos, talvez a gente enxergue algum concorrente, que nesse caso aqui não se tornou concorrente, pelo contrário, foi um parceiro, capitaneado aí pelo nosso cliente. Então, foi feito um grupo de trabalho, foi um trabalho a 6 mãos, o envolvimento do próprio cliente foi muito importante, né? Então, partimos aí para o 4D. Em outubro de 2020, a parte de CAPEX, né, de orçamento. Em novembro de 2020, a gente já tinha um modelo federado, né, compatibilização de todos os modelos. E agora, em 2021, o nosso cliente está partindo para a contratação da empresa executora, e nós estamos, para isso, nós emitimos, né, os documentos de engenharia executiva, pensando no início da implantação em abril. Pensando não, porque o início da implantação está programado para abril de 2021. Então, esse foi o histórico aí desse projeto 1. Durante o desenvolvimento do projeto 1, já foram iniciados outros 3 projetos, com BIM, AWP e metodologias ágeis. Então, acho que isso aí mostra um case de sucesso, né? Todos os envolvidos aí se desdobraram para que isso acontecesse, e o cliente ter demandado essa atuação dessa forma nesses outros 3 projetos, para a gente foi um feedback muito importante. Estávamos no caminho certo. Aqui, só para vocês terem noção, né, das facilidades que a modelagem BIM traz, esse é um projeto todo em estrutura metálica, com fechamento em painéis que são chamados de PTA, painéis termoarquitetônicos. E uma coisa interessante, né, a facilidade, quando você faz o BIM, você reduz custo, desperdício. Aqui é um exemplo, né, da possibilidade de redução de desperdício. Se vocês perceberem, todos os painéis na vertical que estão em branco são esse painel PTA, e o que é laranja são painéis que têm que ser cortados em obra. O branco são painéis da linha de produção do fornecedor, e o amarelo são painéis cortados em fábrica. Então, essa modelagem trouxe esse benefício, ela traz esse benefício
Esse é apenas um exemplo. Com isso, você reduz desperdício, reduz seu trabalho em obra, né? Diminui, inclusive, a quantidade de mão de obra em campo e torna o processo mais assertivo, menos suscetível a mudanças inesperadas. É uma forma, um detalhe, né? um zoom mais detalhado aí nas tarefas durante a modelagem em BIM, onde você atribui a tarefa às pessoas, você tem condição de trabalhar com que data que essas tarefas estão vencendo. Então, aqui é só um detalhe. Aqui já mostrando a aplicação do planejamento 4D junto com a metodologia AWP, que vocês veem os modelos, mostrando aqui o verde, aqui, esse lado, um determinado momento, do outro lado aqui já um momento mais à frente, aliás, ao contrário, né? O esquerdo aqui está com o modelo mais à frente. Isso tudo tem um vídeo que mostra a evolução desse projeto do início ao fim, mas não é o caso da gente estar apresentando. E eu queria falar um pouquinho mais dessa questão do 4D e da metodologia AWP para vocês, por que utilizar o planejamento 4D, segundo o PMV Survey 2012, olha que loucura. Em projetos de engenharia, 64% é a frequência, né, de engenharia e EPC, construção também, suprimentos. 64% é a frequência de problemas relacionados ao não cumprimento de prazos. Eu já tive a oportunidade de fazer pesquisas nesse sentido para um cliente determinado por 2 vezes, e isso é fato. Apesar de ser 2012, não acredito que tenha mudado tanto assim de lá para cá, e nós estamos tendo uma oportunidade muito grande de mudar isso agora. O planejamento 4D ele atua diretamente sobre os problemas relacionados à comunicação, fica tudo muito mais visível, você trabalha de maneira multidisciplinar, a comunicação ela fica mais nivelada, ela é mais democrática, né? Agora, a partir do momento que 58% é a frequência de problemas relacionados à comunicação, é muito importante, né, que a gente trabalhe dessa forma. 52% é a frequência em que esses projetos têm alcançado meta de prazo, custo, qualidade e satisfação do cliente. Metade dos projetos, né? E a outra metade, né? É muito complicado. A gente precisa melhorar. Né? Nós, como engenheiros, nós, como gestores, precisamos realmente investir para melhorar esses números. E 64% das empresas, lá em 2012, não utilizavam, mas pretendiam utilizar ferramentas para a gestão do conhecimento adquiridos em projetos. Então, uma questão muito importante. Aqui, falando do AWP, eu sugiro que vocês, que aqueles que não têm conhecimento, acredito que tem muita gente aí nos escutando que tem conhecimento, mas olha que legal, né? Olha que interessante, os processos lá da gestão de projetos. Entrada, ferramentas e técnicas, saída. O foco do AWP é o Path of Construction, né? O caminho da construção, o Construction Working Area, né? Quer dizer, as áreas de construção, a definição dos pacotes de construção. E depois, lá na saída, você tem cronogramas integrados de engenharia, de fornecimento, de construção. Isso te possibilita ter um plano de contratação. Vocês já viram lá atrás, plano de modularização, pré-fabricação e pré-montagem. Te mostra as restrições do projeto, identifica riscos de construção, caminho crítico. Talvez isso seja uma forma diferente, uma modelagem diferente, mas no meu modo de enxergar, muito mais incisiva do ponto de vista de planejamento. Eu não entrei no detalhe, porque como gestor hoje, a gente acaba não sobrando tempo para entrar no detalhe, mas procurei ler bastante, e o feedback que a gente tem, né, e o próprio resultado e a demanda do cliente de que a gente utilizasse esse book de ferramentas e de metodologias em outros projetos mostra que é eficaz, né? E o desenho, mais uma vez, aí, de gestão de projetos, né, de processo, entrada, ferramentas e técnicas e saídas. Aí um exemplo, né, de um detalhamento aí do Construction Working Area, né? Nós temos aí 4 áreas definidas nesse projeto. Aí depois um link aqui com Primavera, né, falando de transformação digital, há quanto tempo, né, que a gente fala de Primavera, e olha que, no nosso entendimento, ele ainda é pouco utilizado.
mas que junto com o AWP, junto com a modelagem, nos permitiu fazer uma padronização. Vocês veem como que é flexível, uma padronização segundo o sistema de padronização de engenharia do cliente, a codificação com base no AWP, questão de Active Codes, aqui questões mais detalhadas, e pontos fortes da metodologia. Isso aqui é uma visão geral, tá, pessoal? Está colocado aqui porque nós concordamos e tenho certeza que tem muita gente que conhece a metodologia que concorda. Traz melhores indicadores de segurança do trabalho nos projetos, ajuda a gerenciar melhor os projetos, tanto na fase de planejamento quanto na fase de execução, monitoramento e controle. Uma maior previsibilidade, ou seja, um planejamento mais eficaz, né? Melhor coordenação e colaboração entre o time multidisciplinar do projeto, aquele nivelamento de informações, a comunicação que traz esse ponto forte, e menos solicitações de alteração. Né? A partir do momento que você investe na engenharia, né, tem esse detalhe também, tem que investir tempo, tem que investir recurso, né, tem que trabalhar bem essa fase de desenvolvimento, você tem menos solicitações de alteração. E ainda, segundo o Construction Industry Institute, projetos que utilizam a AWP diminuíram o custo total de instalação em até 10% e aumentaram a produtividade da obra em até 25%. Então, nós temos um espaço muito grande, né, para melhorar a produtividade, reduzir custos, né, transformar os nossos projetos, a implantação dos projetos de uma maneira mais eficaz e que traga um retorno mais interessante para os clientes, né, para os empreendedores. Pontos a melhorar da metodologia, aplicação em projetos de pequeno porte, o fato de requerer investimento e, às vezes, um investimento de pequeno porte, um projeto de pequeno porte, o tempo é mais curto. Essa questão do investimento de tempo na engenharia, no desenvolvimento, no planejamento, ele é muito importante. Então, nós temos que enxergar dessa maneira. Mais uma vez, temos que ser resilientes, né? Não podemos descansar. Temos que procurar aplicar isso da melhor maneira possível e com a maior abrangência possível. E quebra de paradigmas, né, pessoal? Os obstáculos estão aí, né? Os paradigmas estão aí para serem quebrados, lógico, com muito cuidado, com muita análise, mas eu diria para vocês que quando você, de uma maneira estruturada, faz uma análise e muda, né, o seu mindset, muda a sua forma de agir, né, e consegue quebrar paradigmas e vencer obstáculos que estão aliados a eles, é muito interessante. Nesse caso específico, tivemos aí softwares de apoio, Autodesk Revit, o Navisworks, Primavera P6, o 5. E agora, até eu participei de um curso de gestão ágil de projetos utilizando o Scrum, recentemente, no IETEC, ministrado aí, apoiado, né, pelo Ivo. E aqui queria te dar um feedback para todo mundo, mas um feedback para você, Ivo, que com o apoio desse parceiro que já estava trabalhando a questão de metodologias ágeis há algum tempo, mas com o envolvimento de profissionais nossos, que nós temos na equipe também, capacitados, a gente conseguiu viabilizar a adoção da metodologia ágil, né? Não tem a ver com rapidez, viu, pessoal? Para quem não conhece, né? Para aqueles que conhecem, tenham paciência aí, né? Mas para aqueles que não conhecem, tem a ver com flexibilidade e integração, melhor adaptação com relação a mudanças, né? Integração do time. Então, mudanças no planejamento do projeto, alteração de prioridades, adiamento de tarefas, mudança de escopo. A partir do momento que você trabalha com metodologias ágeis, você consegue se adaptar melhor a essas mudanças repentinas no planejamento. Então, imaginem vocês, você modela com o BIM, você planeja com a AWP, com isso você reduz riscos, você reduz a possibilidade de mudanças e mesmo aquelas mudanças que possam surgir, se você adotar metodologias ágeis, você consegue se adaptar melhor a essas mudanças. É muito interessante quando você pensa no todo. Bom, com relação às vantagens das metodologias ágeis, assertividade, flexibilidade, colaboração, comunicação e simplicidade. Vamos lá. Assertividade, cliente envolvido na construção, divisão do projeto em ciclos curtos, permite a validação mais rápida das entregas, você vai entregando por partes, né?
foco na entrega do valor agregado, entregar valor para o cliente, né? À medida que você vai entregando por parte, o cliente está participando, a tendência é que no final você consiga entregar o projeto para ele, o serviço, o relatório, a obra com um valor agregado maior. A questão da flexibilidade, as mudanças, nós já falamos, né? A partir do momento que você trabalha com ciclos mais curtos, você consegue trabalhar melhor e passa a ter uma percepção de que as mudanças são parte constante do gerenciamento do projeto e precisam ser atendidas para gerar valor. A questão da colaboração, trabalhar com equipes multidisciplinares que trabalham em conjunto na busca de soluções, um ambiente colaborativo e motivador, o cliente passa a ser um parceiro do time. Na comunicação, melhora a comunicação, então diminui os problemas, né? Visualização, você trabalha com uma forma bem visual, bem viva com relação à comunicação, usando painéis, Kanban, dashboards, atualizados diariamente. E a questão da simplicidade, planejamento do projeto de uma forma mais simples, né, permitindo reavaliar prioridades, fazer mudanças, né, e tendo aí um backlog com as entregas pendentes do projeto. Você consegue ir avaliando ao longo do tempo aquilo que está ficando pendente. São algumas das metodologias ágeis, e nesse projeto especificamente, nós trabalhamos, né, a equipe trabalhou a 6 mãos com o Scrum, principalmente o Kanban, para ajudar de uma forma um pouco mais visual, traduzir isso de uma forma mais visual. Quando a gente fala de Scrum, nós estamos falando de sprints, etapas iterativas, né, cíclicas, com durações menores, né, de uma semana, com uma série de tarefas a serem realizadas. Terminou um sprint, né, começa a próxima até que o projeto esteja completo. Outra questão importante são as reuniões diárias, né, daily meetings, de 15 minutos. Nem que seja, você vai tratar o que você fez ontem, vai falar do que você vai fazer hoje, provavelmente você não conseguirá fazer hoje, vai ficar para amanhã, né? E, em alguns casos, pode ser que você faça a reunião, abra a reunião, vê que está tudo ok, e ela termina em 5 minutos. Isso aqui é o time do projeto, muitas vezes o gerente do projeto, o Scrum Master não precisa estar envolvido. Isso é a equipe, é o time multidisciplinar, é uma equipe autogovernável, né? Aí, nos momentos de mudança de sprint, é mais importante a participação daquelas pessoas que têm autoridade também para tomar algumas decisões no nível maior, mais alto. E também facilita aí o acompanhamento visual das tarefas diárias, podem ser utilizados elementos de Kanban, por exemplo. Aqui é só para vocês terem noção, nesse projeto, durante a fase da engenharia básica, né, nós tínhamos aí os sprints com data de início e fim, as atividades de cada um, o objetivo de cada um, qual que era o marco da entrega. Então, durante a engenharia básica, né, a gente saiu de 19 de outubro de 2020 e até chegarmos aí no 13º sprint, foi até 15 de janeiro, né, com a aprovação da engenharia executiva. Então, aqui atrás a gente estava falando de engenharia básica, a partir do 9º sprint, já da engenharia executiva. Então, conforme eu mostrei lá atrás, esse projeto está finalizando a engenharia executiva já em fase de suprimento, de contratação, para iniciar a implantação em abril. Aí é um modelo de Kanban que você consegue ver as atividades endereçadas às pessoas, maiores informações para facilitar a comunicação. Aqui uma forma gráfica, né, de você verificar aí as tarefas não iniciadas, em curso, em atraso, concluídas. Não vou ficar entrando em detalhe, distribuído por pessoas. E aqui, pessoal, apesar de ter acelerado um pouco, porque o assunto realmente, do meu ponto de vista, ele é interessante, eu tentei ser o mais sucinto possível, queria começar a deixar algumas reflexões para vocês, né? No início lá eu falei que ia passar informações, que ia colocar minha percepção, que ia dar um exemplo, mas eu queria deixar essas reflexões. Grace Hopper, né, disse aí, ó, nós sempre fizemos assim, é a frase mais perigosa que existe no idioma. É lógico que cada um pensa da sua maneira, mas vamos refletir sobre isso. É o mais do mesmo, né? Ah, esse negócio meu, esse produto meu, esse processo, esse serviço meu, tá legal. Gente, cabe sempre melhoria, né? Aí vamos voltar lá na melhoria contínua em gestão de projetos.
né? Então, vamos tomar muito cuidado com esse nós sempre fizemos assim. E aqui, vamos pensar o seguinte, a gente está falando de transformação digital, mas ao longo da apresentação, e aqui dando uma carga mais pessoal e uma carga da empresa em relação ao que a gente pensa com todo esse processo de transformação digital, transformação cultural, gestão de projetos. Para nós, o core do negócio, o principal, são as pessoas, né? Então, a equipe nossa da Reta, os profissionais da Reta, por exemplo, que estão participando aqui hoje, eu acredito que eles têm certeza que a gente realmente pensa e entende esse processo dessa forma. Então, a gente tem que pensar o seguinte, é o objetivo de todos crescer e evoluir. A gente tem que partir dessa premissa. Para quem está envolvido nesse ambiente ou em qualquer outro ambiente de negócio. Agora, como conseguir isso? De quem é a responsabilidade? Quem se beneficia com esse crescimento profissional? Nós devemos terceirizar isso, né? Eu como gestor da empresa, direcionar isso, falar, não, isso é responsabilidade das pessoas, da minha equipe, ou as pessoas da equipe, não, isso é responsabilidade da empresa, se ela não me der a oportunidade de crescer, para que eu vou ficar investindo? Então, é muito importante a gente avaliar isso. Pensando como empresa, a gente entende que é obrigação, não é só papel, é obrigação da empresa zelar pelo bem-estar, segurança do ambiente de trabalho, pela dignidade do profissional, apoiar no seu crescimento, reconhecer suas habilidades, propiciar o retorno financeiro compatível com o trabalho realizado. Não é fácil, tá? Nada disso é fácil, pessoal. Não entendam que isso aqui é um estalo de dedos, da mesma forma que a transformação digital não é. Contrapartida, né, aos profissionais que compõem a equipe e que são o motivo da existência da empresa, né, em contrapartida, cabe a esse funcionário conhecer os preceitos da empresa, os políticos, cumprir os seus requisitos e, pensando no crescimento, investir em si mesmo, aprimorar seu conhecimento, agregar valor a si mesmo, demandar isso da empresa, né? Vamos demandar isso da empresa. Procurem os seus gestores, procurem os seus líderes, criem, e os líderes, os gestores, por outro lado, criem esse ambiente de trabalho com bem-estar, com segurança e aberto a receber esse tipo de demanda, a receber opiniões com relação a isso, né? Vamos diminuir aquela famosa verticalização que existe nas empresas, porque isso não, por tudo que eu li, isso não cabe nesse processo de transformação digital, nesse processo de agilidade, né, que está se transformando essa questão digital. Então, vamos criar esse ambiente colaborativo, né, entre lideranças, gestores e os profissionais que operam, que geram resultado. Isso é muito importante, agregar valor a si mesmo. E, por consequência, a empresa tem a responsabilidade de apoiar os profissionais nesse sentido. Conhecimento vai gerar reconhecimento, né? Isso é cíclico. E aqui, né, para a gente finalizar, vamos pensar em tudo isso. E, mais uma vez, eu vou ser enfático aqui, porque eu realmente não vejo de outra forma. A empresa não existe sem as pessoas. Então, a partir do momento que nós trilharmos, que nós estabelecermos o protagonismo nosso e os gestores e líderes, o protagonismo deles também e das suas equipes como o caminho, né? Então, a gente vai em frente. Então, vamos ser protagonistas das nossas ações, né? Cada um de nós, e algumas iniciativas que colaboram para a valorização profissional, desenvolvimento, crescimento, capacitação, e tudo isso vai se somando e vai transformando a empresa culturalmente, vai transformando a empresa digitalmente, vai transformando a empresa no dia a dia, fazendo com que ela cada vez mais cresça, né, esteja apta e seja apta a atender os seus clientes, né, e seja perene.
né? Perenidade, muito importante. Então, conheça bem a empresa na qual você trabalha. Napoleão Bonaparte, aí, né? Foi ontem. Tornamos o homem do uniforme que usamos. Procure e esteja atento aos feedbacks. Ter uma evolução constante é melhor do que a perfeição adiada. Tenha um bom network. Aqui falando um pouquinho de feedback, né? A integração e o trabalho em equipe são fundamentais para que se possa alcançar as metas e os resultados propostos. Isso não é em transformação digital, não, pessoal. Isso é em gestão de projetos. Né? O Michael Jordan, o talento vence jogos, mas somente o trabalho em equipe ganha campeonatos. Acho que muita gente já deve ter escutado. Seja engajado e disponível para o sucesso. Faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. E eu acrescentaria o seguinte: se o que você puder fazer naquele momento, com o que você tem e onde você estiver, não é suficiente, faça, mas busque melhorar, acrescente, incremente aquilo que você tem, né? Aquilo que você sabe. Comunique-se de forma clara, já falamos tanto de comunicação lá na facilitação que as metodologias ágeis trazem, né, a modelagem do BIM e por aí vai, tem sempre a ver com comunicação. Quando melhoramos a nossa comunicação, melhoramos os nossos resultados. Aprimore e potencialize o seu valor. O profissional vale o quanto ele sabe. Busque a evolução contínua, né, e de maneira rápida. Agora, com a transformação digital, a agilidade é importante, né? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. Exercite o poder da observação. Aqui tive a oportunidade de participar de um workshop, um webinar com o Ivo recentemente sobre mindfulness, e essa dica é importantíssima, né? Da observação, né? Observar o seu trabalho, atentamente uma tarefa, independente da complexidade dela, você vai sempre descobrir uma forma melhor de executá-la. Dia a dia, observar é muito importante, né? Aquela história que a gente sempre ouviu falar, temos 2 orelhas e uma boca, então escute mais, mas temos 2 olhos também. Vamos observar bastante, né? Vamos observar, vamos criticar, vamos pensar o que a gente pode fazer de melhor a cada dia, né? A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina para quem não quer ser quem não sabe ser um bom aluno, né? Bom, e por fim, eu não falei muito aqui dos desafios, mas eu acho que eles permearam aí ao longo da apresentação. Quando eu digo que não falei muito, foi dando um toque especial para desafios, mas nós somos percebendo quais são ao longo da apresentação. E aqui fica um pensamento aí. Um colega compartilhou comigo essa história, um CEO que escreve um texto mais longo, e o que eu tirei disso, né, a conclusão, a moral da história, para quem gosta: durabilidade ou adaptabilidade? E, por consequência, perenidade, né? O que a gente enxerga hoje, com todo esse contexto que a gente está vivendo, o que vai ajudar mais na perenidade, na durabilidade? É a durabilidade ou a adaptabilidade no nosso negócio? Essa ponte aí é uma ponte que fica em Honduras, sobre o rio, ficava, né, sobre o rio Choluteca, e após um furacão, né, uma coisa estrondosa, é uma ponte que tinha sido construída totalmente diferente das pontes que existiam no país, com uma preocupação muito grande com a durabilidade, e ela ficou de pé. Só que após esse evento, ele foi tão catastrófico e tão forte que o rio mudou de curso. Então, a ponte ficou aí ligando nada a lugar nenhum. É óbvio, né? É óbvio que isso aí é um exemplo, né? Uma forma, um sentido figurado aí para essa situação, né? Ninguém ia fazer uma ponte imaginando que o curso de um rio desse tamanho iria mudar. Essa ponte tem 484 metros, né? Então, dado o contexto atual, o que vocês acham? Nós temos que ser capazes de criar processos, resultados duradouros, ou é mais importante hoje a gente ter a capacidade de nos adaptarmos ao contexto, à disponibilidade de metodologias, de ferramentas, mais ainda, principalmente,
ao cliente, à expectativa do cliente, né? E, sendo o cliente, nesse ponto, o nosso foco principal em termos de resultado, né? Passando por todo o processo para chegar nos resultados, vamos tomar cuidado com essa equação. Satisfação do cliente é igual ao resultado menos expectativa, né? Temos que ser perspicazes o suficiente para que a gente realmente entregue muito mais ou mais do que a gente criou de expectativa, né? Então, se vocês me perguntarem, esse projeto aí que vocês fizeram e transformaram, inovaram, ele foi o primeiro projeto para esse cliente? Não, não foi não. Inclusive, esse projeto ele faz parte de um programa mais abrangente de obras sociais, e nós tivemos outros projetos antes que não foi utilizado nenhuma dessas metodologias, dessas ferramentas, e que, vou contar para vocês, foi duro, foi fácil não. Então, a gente hoje tem a possibilidade de comparar, né? Então, por fim, eu queria agradecer mais uma vez, e já falei demais, né? Passei do meu tempo. Peço desculpas aí por ter extrapolado e estou à disposição aí, Ivo. Estou te devolvendo a palavra. Ok, muito obrigado, Henrique. Nada, foi muito bom, não tem que pedir desculpa nada, não. Nós é que agradecemos aí a participação. E, eu vou começar primeiro colocando pergunta, são de dois colegas da Reta, e depois vamos ver se tem alguma outra pergunta, senão eu vou fazer uma pergunta também, que eu também tenho pergunta. Dependendo da dificuldade da pergunta, amanhã eu vou ter que conversar com essa turma, né? Ixi, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro, o Ricardo, espero que não esteja falando, Carrey. Ricardo Caei, né? Ele fala um pouco, boa noite. A engenharia no Brasil, as empresas de engenharia estão hoje preparadas para essa inovação tecnológica? E como é que você vê o mercado atual? Mas eu vou emendar com duas perguntas do Felipe Marques, que eu acho que tem a ver, né? Se, na sua visão, né, para as empresas, se o maior desafio hoje, no curto prazo, é a incorporação da transformação digital nos processos, na sua forma de trabalhar, e depois eu vou dar uma interpretação aqui para o que ele está falando, como que fica o profissional de engenharia, né, nesse cenário? O que ele precisa fazer para ele não ficar para trás? Bom, vamos lá. Com relação ao que o Caí falou, eu entendo o seguinte, eu acho que até comentei isso durante a apresentação, que, do meu ponto de vista, em função dos exemplos que a gente tem tido recentemente, são poucas as empresas que estão preparadas, né, para esse processo de transformação digital, porque tem disponível no mercado em termos de ferramentas, metodologias, mas a gente tem que pensar que esse ambiente nosso é um ambiente muito grande também, né? Então, tem muitas empresas e às vezes, a maturidade dessas empresas realmente não permite que elas estejam preparadas para um processo desse. Mas nada impede de que elas comecem. Mas, de uma maneira geral, eu entendo que, se a gente imaginar um iceberg, as empresas que estão preparadas hoje para esse processo e que já estão evoluindo na maturidade da transformação digital, ela é a ponta do iceberg, é o que está aparecendo. Então, tem muito mais possibilidades ali para as empresas que estão abaixo da linha d'água ali, fazendo essa metáfora aí com o iceberg. E aí é aquilo que nós conversamos, é investimento, é dedicação, né? É envolvimento, é acreditar nas pessoas, é motivar o desenvolvimento das pessoas, é entender o modelo de negócio, o que é aplicável, o que não é, aquilo que a empresa já faz, entender aquilo que é possível ela fazer de diferente a partir do momento que ela traz essa transformação digital. Então, com relação à pergunta do Caei e com relação à pergunta do Felipe, a primeira pergunta dele foi sobre, eu lembro que a segunda ficou mais clara, que é sobre o profissional. A primeira foi qual mesmo? Você pode me ajudar?
Nossa, eu acabei de fechar aqui, se puder repetir aqui, mas foi basicamente sobre, eu acho que os desafios, né, desse Sim, processo todo para a empresa. sim. O que acontece, Ivo? Eu entendo, né? O Felipe, talvez ele me conheça bem e ele quer ver se eu não vou mentir, né? Se eu não vou contar mentira de novo aqui. Eu acho que o desafio ele está nas pessoas, né? Ele está nos líderes, ele está nos gestores, né? A partir do momento que o ponto focal da gente, vamos esquecer um pouco o atingimento da satisfação do cliente, né? Mas a transformação, ela passa pelas pessoas, pela capacitação das pessoas, pelo envolvimento, pelo engajamento, pelo desenvolvimento profissional, né? Então, não tem outra forma. Tem que casar a liderança, os gestores. Vou tomar um cuidado aqui de falar só gestores, né? Porque o conceito de líder aí ele é um pouco mais forte, vamos colocar dessa maneira. Tem que haver a intenção das duas partes. Aquilo que eu coloquei, que na realidade foi uma apresentação até que o Wilson, né, que é o presidente do nosso conselho, fez para a gente, se não me engano, sexta-feira passada, tem que haver o interesse das partes de desenvolver, de crescer, né, de caminhar, de evoluir. É capacitação, é busca de conhecimento, é cada vez mais encher esse copo aí que não tem fim, né, do conhecimento. Lógico que sempre de acordo com o que a empresa está definindo, né? E a outra pergunta do Felipe não é muito diferente, não, o que os profissionais de engenharia podem esperar. Talvez eu tivesse que devolver essa pergunta para ele, né? O que os profissionais de engenharia estão fazendo, mas como eu conheço bem a equipe aqui, é dedicação, gente. É valorizar a engenharia, buscar conhecimento. Não, eu, particularmente, apesar de achar que poucas empresas, né, o percentual de empresas que estão preparadas hoje para essa transformação, ou que estão num nível de maturidade mais elevado, né, mais interessante para passar por esse processo, eu acredito que é possível. A gente tem que acreditar que é possível. Então, eu até me fiz essa pergunta, porque naquele site lá do Transformação Digital, ele fala das habilidades necessárias. Então, vou ler aqui para todo mundo. Pensamento analítico, comunicação escrita verbal, linguagem, capacidade de desenvolvimento, né, de criatividade, interpessoalidade, trabalho em equipe, comunicação, mídias sociais, ou seja, começamos a falar de transformação digital, aprendizado, busca de conhecimento, né, atenção ao cliente, né, capacidade de vender, né, de se fazer presente, do cliente te conhecer, ter tomada de decisão. Não podemos ficar em cima do muro, temos que seguir, né? Seguir ou descer do muro, né, para um lado ou para o outro. A liderança, os gestores têm que estar muito envolvidos, já falei sobre isso. Então, isso é um contexto muito bem desenhado, né? São as partes querendo evoluir, querendo ter mais conhecimento, cada vez mais se capacitar, né? E aí o mercado, talvez eu acrescentaria aí na resposta ao Felipe o seguinte: a gente tem que medir o cliente e saber vender, né? De uma maneira sem tom pejorativo, saber vender esse tipo de solução. Mostrar para o cliente o que você é capaz de fazer, surpreender o cliente, né? E, para isso, à medida que as coisas evoluírem e que esse iceberg começar a aparecer mais, as empresas... Hoje a gente já percebe, querendo ou não, a Reta, hoje nós estamos com 115 profissionais e, a partir do momento que você começa a aparecer mais, a mostrar mais trabalho, as coisas fluem, o ciclo de amizades, né? O ciclo de trabalho, o rol que a gente trabalha, você começa a medir isso até pelas buscas de outras empresas, pelos profissionais da sua empresa. Então, eu uso isso
como uma forma de medição, né, do que a gente pode esperar do mercado. Agora, tem que capacitar. Quem vai ter espaço, eu acho que a gente não vai viver, não é um achismo, né, uma percepção. Aquele boom que a gente teve da engenharia, né, há algum tempo atrás, foi um negócio assim fora do normal, mas hoje vai ter lugar no mercado quem tiver disposto a se transformar culturalmente, digitalmente, e quem tiver conhecimento. Né? Falamos lá atrás, na apresentação, você vale o quanto você sabe. Né? A equação não é bem direta, assim, não é do primeiro grau, não, mas são esses que vão ser os primeiros a ter oportunidade no mercado. Né? Ok. A pergunta que eu queria fazer, na verdade, o Eurípides, também, outro colega seu, ele fez, eu gostei muito, é bem parecida com o que eu ia fazer. Vai ser a nossa última, tá, gente? Por causa do nosso tempo. Como que você vê a engenharia e a gestão de projetos? Pior que ele colocou para nós dois, né? Mas eu estou jogando para você. Daqui a 10 anos, com tudo isso que está acontecendo. O Ivo, eu consigo enxergar o seguinte, o Eurípides sabe que nós temos um plano para daqui a 10 anos, um plano de crescimento para chegar em 2030. Ele sabe como que a reta engenharia quer chegar em 2030. Então, se a gente tem esse plano, tem uma estratégia bem definida, é porque a gente acredita que a engenharia, e a gente está investindo, a gente está buscando transformar a empresa digitalmente, estamos buscando trazer inovação, estamos tentando entender todo esse processo de maneira muito rápida. Eu enxergo que talvez não, que é bem provável que a gente chegue lá em 2030 ou daqui a 10 anos, do ponto de vista de gestão de projetos, de valorização da engenharia, de transformação digital, de inovação, com um iceberg de cabeça para baixo. Né? Só que aí, na água, ele não vai parar dessa forma. Né? Então, nós temos que dar um jeito de secar essa água, abrir o oceano aí para ele ficar bem lá embaixo. Então, eu vejo com uma expectativa muito boa, justamente por causa de profissionais como Eurípides, como o Felipe, como o Caei, que são profissionais mais novos, né? Caei nem tanto, né, Caei? Mas a gente percebe a vontade, a gana, o engajamento deles nesse processo, né? de transformação, de valorização da engenharia, e eu enxergo a engenharia muito forte. Né? Se a gente pensar em engenharia no contexto do desenvolvimento, né, dos países, das cidades, a engenharia está sempre alinhada com o crescimento, seja do PIB, seja da capacidade de melhoria de infraestrutura, de logística, de saneamento. A engenharia está em tudo. Né? Isso eu estou falando do rol de construção. Né? Eu lembro que quando eu me formei, eu não vou lembrar com assim, muita qualidade, eu busquei a definição de engenharia no dicionário. Então, a capacidade de transformar recursos naturais e por aí vai. Então, eu enxergo assim, não tem como a engenharia não progredir. Não tem como a gente não melhorar em gestão de projetos. As ferramentas, os processos, as novidades que estão chegando junto com transformação digital e por aí vai, não vão nos deixar ficar estagnados. E aí tem muito a ver com o que o Felipe falou, né? A questão da capacitação. Tem esse detalhe. Vamos nos envolver, vamos nos capacitar, vamos buscar novidade, vamos em frente, porque aí nós vamos estar contribuindo com a engenharia. A engenharia, por si só, não existe. Talvez eu fique muito redundante nessa questão das pessoas, mas é porque eu enxergo assim. Né? E aí eu queria, por fim, Ivo, fique à vontade se você quiser contribuir, tenho certeza que você pode contribuir, mas eu queria te plagiar mais uma vez, mas eu entendo que isso faz parte, né?
aquilo que você colocou um dia desses, né, e compartilhou com muita gente. Nós temos que estabelecer onde a gente quer chegar, né, o nosso destino. Em diversas fases da nossa vida, a gente muda, chegou naquele destino, vai para o outro e tal. Para isso, a gente tem que ter um caminho bem traçado e vamos agregar as boas companhias, né? Então, para a gente atingir os objetivos da gente, é isso, é dedicação, é envolvimento, é trabalho em equipe, é ter clareza de onde você quer chegar, né? Então, eu enxergo a engenharia de uma forma muito positiva para daqui a 10 anos. Os investimentos estão vindo, por mais que tenhamos tido a pandemia aí, eu tive a oportunidade de buscar alguns dados aqui, e existe uma perspectiva de crescimento da construção, né? Às vezes fica muito focado em construção civil, mas eu acho que a gente pode extrapolar para o ano de 2021. Você pega dados da CEBIC falando na ordem de 4%. E assim, só para o pessoal ter a noção do que a engenharia é e do quão ela é importante, principalmente, mais exclusivamente nesse caso nosso, né, de construção. A expectativa que se tinha no início da pandemia, lá em março, é que houvesse uma retração do PIB da construção civil, em torno de 11%. Isso é uma expectativa, uma pesquisa da CEBIC. E está fechando aproximadamente em 2,8%, 3%. Isso é muito significativo, né? E a própria, tomando como exemplo a nossa empresa, né? A gente teve a oportunidade, depois de um momento que foi difícil para todo mundo, ter crescimento em 2019, crescimento vertiginoso, crescimento em 2020. Então é isso. Espero muita coisa boa, não só para daqui a 10 anos, né? Para esse ano e para os próximos também. Eu vou encerrar, mas eu queria fazer um comentário em cima disso que você falou, Henrique. Parabenizar a Reta também pela coragem, porque tem um slide seu, que não precisa voltar, porque vai ser disponibilizado. Eu achei muito interessante esse projeto piloto que você mostrou, tem como característica, eu vi lá, abril de 2020, um mês depois do início da pandemia. Vocês começaram a fazer projeto em BIM. Acertei? Acertou. Só para te pedir mais um minuto, só para você entender. A gente participa de um projeto aí que você deve conhecer, que é o PAEX, Programa para Excelência, né, junto à Fundação do Cabral. E em 2019, a gente, dentro daquele mapa estratégico da empresa, ele tem desdobramentos em projetos estruturantes, em ações imediatas, e a gente, dentro de uma visão natural, nós demos uma patinada com relação a isso. Aí nós revisitamos, né, conversamos, contamos com a colaboração do nosso monitor e revisitamos o projeto para 2020. Veio a pandemia, e aí? E agora? Né? Sem me alongar muito, essa oportunidade ela nos foi dada pelo cliente. Com certeza. Né? Se o cliente não quisesse, a gente não teria tido essa oportunidade como a gente teve. Fora as parcerias. Mas começou num telefonema. O CAEI, que fez uma pergunta aí, ele fez um telefonema para um e eu fiz um telefonema para outro. E começamos assim, aqui está na hora da gente tentar desenvolver um projeto em BIM. E aí o cliente, né, como visionário nesse sentido, tem pessoas que são visionárias nesse sentido, nos ajudaram com outros parceiros deles, que tornaram-se nossos parceiros, com o AWP, com o 4D, com a gestão ágil de projetos. Então, assim, tem que ter coragem mesmo, mas nós tivemos. E tem um detalhe, trabalho em equipe. Isso foi primordial. Trabalho em equipe, bem estruturado, bem pensado, de maneira ágil para tomar decisão, né, com argumentos, com análise de risco, né, mas realmente isso aí foi uma coisa muito interessante, né, dentro desse contexto. Tá bom. Não podia deixar de falar isso, não, eu gosto muito de reparar nos pequenos detalhes, na hora de abril de 2020.
É porque eu estava num projeto também em março de 2020, né? Que até uma visita para fora do Brasil. E como é que faz agora, né? Tudo tem solução se você pensar um pouquinho, né? Visita campo. Poxa, pede os caras lá para filmarem, né? Faz uma live, né? Eu fiz live, a gente fez live antes de existir a live que hoje ninguém mais aguenta ouvir falar de show, né? Ah, uma live, não sei o que e tal. É isso mesmo, você não pode desistir, ué. Você tem Não, não um pode. desafio ali, não é? Com Vamos só certeza. torcer para essa vacina chegar logo. Nossa Senhora, não invento mais. Mas É, vamos lá, olha, queria agradecer ao Henrique aí pela excelente exposição, né, pela participação, no meu nome, em nome do IETEC. Convidar todos os participantes aí a se inscreverem nas nossas redes sociais, para ficar por dentro aí de futuros eventos, não é? E peço licença para fazer um pequeno comercial, né? A nossa próxima turma de gestão de projetos, a turma, gente, não estou falando errado não, 186. Você lembra o número da sua turma, Henrique? se não me engano, era 60 acho que foi a 61ª. Tá. É mais ou menos a época que eu comecei, eu acho que a lecionar na pós também. Então, a turma 186, ela começa agora, em 22 de fevereiro, tá? Maiores informações no site do IETEC, tá? E eu queria encerrar passando a palavra para o Henrique aí para considerações finais. Considerações finais é só agradecer, Ivo. Né? Não é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de estar junto com você. Não sei se você lembra, há algum tempo atrás, presencialmente, né? A gente falou sobre case de sucesso, né? E de um case de sucesso da empresa. E eu só tenho a agradecer. Eu estou à disposição, pode ter certeza que a nossa equipe toda está à disposição. Né? Nós temos profissionais que com certeza estão disponíveis aí para o que você precisar sobre esse tema, sobre outros temas que eu já te falei, de gestão compartilhada, né? A questão da valorização da engenharia. Agradecer a todo mundo que participou, né? Não só aqueles profissionais que são da reta, né? Que estão comigo aí no dia a dia. É sempre muito importante, né? A gente está discutindo, está passando a nossa experiência e estou à disposição, tá? Obrigado mesmo e deixar só um recadinho final para todo mundo. Cuidem-se, né? Vamos nos cuidar, né? Vai passar, já passamos por quase um ano, então vamos nos cuidar. Cuidem-se e cuidem um dos outros. Tá? Obrigado mais uma vez, um grande abraço para todo mundo, um ótimo restante de semana de trabalho e à disposição sempre, viu, Ivo? Abração. Muito obrigado. Tchau, pessoal.